Agora está gravando, pode começar. Certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde todas e todos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Bom, eu sou Ana Luísa, mestranda do programa de pós-graduação em Sociologia da UFMA, o PPGS, e hoje eu tenho a honra de mediar a terceira edição do ciclo de debates em estudos urbanos, uma iniciativa do professor Dr. Wellington Conceição, que também é vinculada ao nosso PPGS. Professor, muito obrigada pelo convite. Na primeira edição do ciclo de debates em estudos urbanos, tivemos a presença do professor Gabriel Feltran, com a palestra O Valor dos Pobres, Dinheiro e Política no Brasil Contemporâneo. Na segunda edição, a gente teve a professora doutora Márcia Leite, para falar sobre da biopolítica da precariedade à necropolítica. Para quem tiver interesse, essas duas palestras estão disponíveis no canal do PPGS no YouTube, tá? Basta acessar a plataforma lá e pesquisar PPGS UFMA. O tema do nosso encontro de hoje é políticas sobre drogas e deslocamentos na cidade. Para tratar desse assunto, teremos como palestrante nossa querida professora doutora Taniele Rui, mestre e doutora em antropologia social pela Unicamp, atualmente professora do Departamento de Antropologia da Unicamp, membro da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia, e professora Taniele vem se dedicando à pesquisa etnográfica de vidas precárias e situações limites, produzindo investigações transversais sobre pobreza, vulnerabilidade e marginalidade urbanas, tendo entre as especialidades empíricas as interfaces políticas da associação entre rua, drogas, periferia e dispositivos de assistência social, saúde pública e punição, como prisões e comunidades terapêuticas. A debatedora dessa terceira edição vai ser a professora Beatriz Brandão, mestre em Ciências Sociais pela UERJ e doutora em Ciências Sociais pela PUC-Rio. É pesquisadora do IPEA, na Pesquisa Nacional sobre Metodologias de Cuidado a Usuários Problemáticos de Drogas. Também atua como professora colaboradora da pós-graduação em Educação e Divulgação Científica do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Pesquisa temas relacionados a trajetórias institucionais, com ênfase em instituições para refugiados, comunidades terapêuticas e serviços de saúde mental para usuários de drogas, abarcando questões de gênero. Bom, a palestrante, professora doutora Taniele Rui, terá 30 minutos para expor o tema, e logo em seguida, a debatedora terá também 30 minutos para expandir alguns pontos da discussão. Antes de começar, eu gostaria só de pedir que os nossos participantes desligassem suas câmeras e microfones durante as exposições das professoras, tá? Para que a gente mantenha a qualidade da transmissão. Os participantes que tiverem interesse poderão fazer perguntas ou tirar dúvidas também pelo chat. Após a fala da debatedora, eu vou ler as perguntas e as professoras poderão responder, certo, pessoal? Professora Taniele? Tudo bem? Tudo bem? A senhora pode começar quando quiser, tá? Fica à vontade. Tá, eu tô com um cronômetrozinho aqui, eu espero, enfim, dar certinho. Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? É sempre uma sensação estranha, porque eu falo para várias janelinhas, né? Mas, enfim, né? Imagino que a gente possa, no debate, conversar um pouquinho, né? E se ver. Enfim, acho que é sempre mais prazeroso. Mas, enfim, é o nosso tempo, né? E é assim que as coisas vão ser por um bom tempo. Queria agradecer muito o Wellington, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite, né? Ter vocês aqui, participar e estar com a Beatriz Brandão, né, que é uma parceira, amiga, né? E, enfim, alguém que eu gosto muito de estar. Então, também é uma ótima oportunidade de estar, enfim, com a Bia e com todos vocês. E espero que a gente tenha uma tarde super prazerosa de debates, tá? Eu fiquei pensando muito em como é que eu conduziria a minha exposição aqui, né? Imaginando que, de um lado, eu teria que me apresentar um pouquinho a vocês, né? Mas também, enfim, colocar algumas questões que têm me mobilizado ultimamente, né? E daí eu vou pedir licença para o Wellington e para todos, né? Mas eu acho que eu um pouco vou usar esse espaço também como um espaço de debate e uma certa oficina, né, para tentar apresentar um texto que eu estou querendo escrever, um texto novo. Então, é uma primeira versão que não está finalizada,
Mas, enfim, são algumas ideias, né? E eu acho que colocar essas ideias em voz alta pela primeira vez também vai me ajudar a refletir, né, sobre uma série de coisas. Então, eu quero fazer um misto, né, de apresentação, de apresentação de algumas das minhas questões, né, isso vai aparecendo, mas também trabalhar um texto com vocês e, enfim, ver, né, um pouco o que vocês acham de algumas questões que eu vou trazer, tá? Acho que com isso a gente também faz, né, o que eu considero uma das melhores coisas da vida intelectual, que é debater junto, pensar junto, né, e, enfim, produzir junto, né, porque as ideias são sempre muito coletivas, e, enfim, ter oportunidade de testar as nossas ideias, de conversar sobre as nossas ideias é sempre muito bacana, tá? Então, quero dizer que é assim que eu vou conversar com vocês, né, vou apresentar coisas que não estão de todo concluídas, mas que estão me martelando aqui, tá? Tá com erro, Gustavo? Ah, não, é outra coisa? O erro no certificado, no link do certificado. Tá, Pode mas eu continuar posso falando. A gente vai continuar? resolver. Obrigado. Pode. Tá, então tá bom. Então eu vou começar agora e eu, enfim, vou seguir um texto, vou parando, né, e vou tentar cumprir esses 30 minutos com tudo isso embaralhado, né? Vou começar. Meu vulgo era Cristiane. Minha mãe sempre me ensinou: nunca fale seu nome e sua idade para ninguém. Se te perguntarem, você inventa. Veste roupa de homem, fica de boca fechada. Então eu cresci com isso de que eu tinha que guardar segredo, de que eu não devia falar meu nome para ninguém. Aí eu não sei quando a minha vida virou. Ela era tão fechada e agora é esse livro aberto. Todo mundo sabe de mim. Bom, a mulher que eu conheci em Campinas, em 2019, era Yara, e era a única filha de 7, né, de 7 filhos, criada pela mãe, no interior das ruas de Minas Gerais e também em São Paulo. A cada cidade que passava, essa mãe Adarilha arrumava trabalho em casas de família e por vezes se arranjava com homens muito violentos. Nessa condição, ela ensinou a filha, que nunca teve estudo formal, a ler e escrever. Companheira, elas só se separaram uma vez quando a mãe foi presa e depois se separaram definitivamente quando a mãe morreu de complicações respiratórias num hospital em Franca. A Yara tinha 19 anos. Além de aprender a ler e escrever, foi com a mãe, então, que a Yara aprendeu a conhecer a rua, bem como as relações possíveis de se estabelecer aí. Parte de conseguir se arranjar e se virar na rua, ocultar o próprio nome, né, envolvia igualmente preservar algo de muito valioso, que era a sua própria identidade. Essa identidade vale pouco, né, no mundo público que desvaloriza a existência de pessoas como Yara, mas para ela resguarda sua exibição constante, né, e garante-lhe algo de íntimo. Sozinha, depois adulta, a Yara chega na cidade de Campinas e começa a frequentar albergues. E adentrar malhas institucionais, se fixar a ponto de ser considerada usuária de serviço, vai implicando uma importante virada. Ela vai ficando cada vez mais conhecida. Inscrita na dinâmica da atenção e dos serviços, fendas vão se revelando e se esgarçando. Quando exatamente isso ocorre, não se identifica muito bem. É um processo. Cada novo contato com a instituição, cada novo profissional de referência vai desvelando parte de sua história. Aquilo que era íntimo ou aquilo que era oculto vira caso de equipe, caso da rede, livro aberto, que vários trabalhadores, que passam a ser todo mundo de Yara, conhecem. Bom, a presente reflexão, então, é derivada de várias pesquisas, né, que eu realizei ao longo de mais de uma década, com pessoas que usam droga e que estão em situação de rua no Brasil. A própria ideia de situação, né, de situação de rua, já indica que estar nas ruas, longe de ser uma parada, refere-se bem mais a trânsitos e circulações, não só pelas ruas, mas também por cidades, casas de parentes, conhecidos e uma série grande de instituições. Esse é o tema que eu quero percorrer aqui e que eu tenho percorrido, né, nos últimos anos, mas eu vou fazê-lo a partir, né, e tendo como fio condutor a história de duas mulheres.
Yara, que eu já apresentei um pouquinho, e a Sandra. Elas têm histórias singulares, mas elas são parte de como opera o circuito, né, de toda uma população, como elas, igualmente pobre, preta, precariamente escolarizada, consumidora de drogas como o crack, e que passa a vida entrando e saindo de instituições de controle, de tratamento, de conversão, de assistência social e de saúde. Bom, faz muito tempo, né, que a bibliografia específica no país já concebe o circuito institucional como parte da vida nas ruas, né? Isso estava, por exemplo, desde o livro da Maria Filomena Gregori com a Kátia Silva, né, que tratava justamente da trama institucional da situação de rua no país. No livro que a gente organizou sobre novas faces na vida na rua, também alguns dos artigos tratam dessa questão, né? Contudo, tem algo que é mais recente, né? Que é uma tentativa analítica de etnografar tais circuitos, tentando romper com um certo caráter sedentário das etnografias, né? Que, em geral, as etnografias são delineadas a partir de locos institucionais específicos, né? Que, por sua vez, vão criar campos de saberes e de especializações singulares. Diferente, né? Então, não é uma pesquisa que, enfim, se foca ou nos estudos sobre albergue, ou nos estudos sobre comunidades terapêuticas, ou nos estudos sobre prisões, ou nos estudos sobre programas políticos, assistenciais e religiosos particulares, né? O intuito é aprender esse circuito, né, com densidade, através daquilo, né, que eu e o Fábio Malab colocamos num artigo, né, tentando pensar uma etnografia transversal sobre esses espaços, né, atenta a ressonâncias, transversalidades e conexões que vão atravessando tais circuitos. Reflexões nessa mesma direção, né, também estão sendo tentadas tanto pelo Fábio Malab, né, como pela Adriana Fernandes, a Raquel Carriconde, né, e a Ali Machado também vai trabalhar com comunidades terapêuticas mais recentemente, também está trabalhando um pouco nessa direção. Imagino que esse trabalho da Bia no IPEA também trabalhou um pouco com essa perspectiva, né? Então, assim, mais do que escrever um circuito previsto, que é abstrato, né, ou que já se sabe, é assim que é, né, o interesse é vislumbrá-lo sobre e a partir, né, de algumas instituições fixadas, mas tentando ir para além delas, né? E aí eu acho que é sobretudo percorrendo trajetórias individuais, que são bastante heterogêneas, né, que têm pontos e temporalidades distintos de paradas e de andanças, né? Então, quando é que se movimenta, quando é que faz parar, né? Quais são esses movimentos e estanquizações, né? Que eu acho que é um pouco do meu interesse. E dessa perspectiva, né, eu quero argumentar, essas variedades do modo de circular são produzidas, né, por modos de subjetivação e tecnologias de governo que são também bastante heterogêneos, né? E aí é um pouco a conversa que, enfim, quero ter aqui. Enfim, eu venho, né, de um campo de trabalho com pessoas em situação de rua, fiz um doutorado sobre a questão do crack, estudei a Cracolândia, depois trabalhei, enfim, com alguns programas que tentavam analisar um dos projetos em São Paulo, que era o de Braços Abertos, depois trabalhei com comunidades terapêuticas, né? Então, todas essas reflexões um pouco fazem parte da minha própria trajetória e pelos lugares onde eu também fui circulando. Algo disso, como eu já disse, eu escrevi, né, com o Fábio Malab, esse texto sobre etnografias transversais, e daí a gente fez um outro texto onde a gente estava tentando ensaiar uma análise sobre um desses circuitos, né? Então, a gente fez um texto que chama Cadeia Ping Pong, que está publicado na .urb, onde a ideia era etnografar justamente o circuito cárcere-rua, né? E aí a gente tinha em conta, né, o quanto em operações policiais performáticas, várias dessas populações que estavam em situação de rua na região da Cracolândia eram levadas presas no atacado, como um dos juízes disse, né, para centros de detenção provisória, né? E por tal período de tempo, então, essas pessoas ficavam afastadas das ruas, mas logo depois elas eram devolvidas às ruas, né, por inconsistência do próprio processo, né? Mas isso faz pensar, né, já era uma das questões que mostrava como é que o dispositivo carcerário
era central no que concerne a gestão da população que está nas ruas, né, contemporaneamente. É importante, né, para também, como no texto que eu escrevi, compreender as facetas do fazer sumir, né, então era uma estratégia importante, sempre que tinha operação policial e que precisava dar visibilidade a essas operações, várias dessas pessoas eram encaminhadas para centros de detenção provisória, né, e depois elas voltavam. Isso tem consequências, né, em termos macroestruturais. O Thomas Mello tem um artigo bem interessante nessa direção. Já se escreve, né, sobre a própria mudança dos efeitos, né, disso no perfil da população em situação de rua no Brasil, cada vez com menos passagem pelo mercado de trabalho formal e informal, e cada vez mais envolvido em atividades criminalizáveis, né, e aí muitas dessas atividades associadas com o mercado de drogas, e tendo, né, nesse horizonte a prisão como trânsito certo. Mas aí tem uma questão que, em termos subjetivos, né, como é que a prisão opera aí na vida dessas pessoas, né, como é que ela marca corporalmente, radicalmente, e aí eu tenho interesse em saber, porque me parece que sim, se a prisão marca mais do que outras instituições, as trajetórias individuais. Bom, esse era um texto que a gente escreveu, né, que a gente tentou um pouco delinear esse circuito, né, e porque eram prisões muito rápidas, né, os próprios usuários chamavam de prisão ping-pong, né, eles falavam, isso era uma expressão que vinha deles, e por isso o artigo teve esse título, né, mas esse era um circuito traçado por homens, né, e cotejava, de certa forma, prisões masculinas. O desafio desse texto, né, que eu estou tentando colocar aqui para vocês, é atentar para outros circuitos, para outros dois circuitos, né, que são possíveis, mas que são femininos, né, e aí eu vou operar, né, para a ideia, né, de tentar pensar esses circuitos femininos também, né, eu estou operando com aquilo que a Adriana Viane e a Laura Loentron, né, estão chamando de duplo fazer de gênero e Estado, né, anotando assim uma dinâmica mutuamente produtiva, na qual a confecção e produção de relações, representações e performances de gênero são parte importante dos processos sociais que compõem e materializam o próprio Estado, né? Por isso é que as histórias, né, tanto da Yara, que eu comecei a apresentar, quanto da Sandra, me interessam. São ambas mulheres que eu conheci em contextos institucionais. A primeira numa comunidade terapêutica batista, né? Eu já vou contar um pouquinho mais a história da Sandra, numa comunidade terapêutica batista. A segunda numa residência terapêutica, que é um serviço-chave da reforma psiquiátrica brasileira. Bom, eu estou interessada em saber como é que essas duas trilharam seus caminhos até essas instituições, e porque elas fizeram algumas paradas mais duradouras nessas instituições onde eu as encontrei, né? E aí também me pergunto sobre suas experiências nos locais, como elas narram essas experiências, como é que elas encontram formas de viver suas próprias vidas nessas instituições, né? Tendo por guia duas questões. Uma, quem são os sujeitos produzidos por e a partir dessa circulação, e o que significa captar essas instituições a partir de mulheres, né? Eu não dou conta de responder tudo isso aqui, né? Por isso que eu disse para vocês, é um texto que eu estou ensaiando, mas eu me arrisquei a colocar aqui, né? Porque eu acho que, enfim, também acho que vocês podem me ajudar a refletir nessa direção, né? Mas a ideia com isso, né, é tentar percorrer o que se constitui intimamente a partir, né, dessas múltiplas andanças, né, e movimentações que vão constituindo essas vidas, né, e porque se fixar em algumas instituições também é um modo de habitar, né, um mundo bastante devastado. Acabei de olhar no meu cronômetro, eu vi que eu já falei 15 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir as histórias delas, para daí também tirar algumas questões importantes para o debate, né? Mas da dona Sandra eu queria ler uma parte que eu acho importante. Bom, numa quinta-feira de sol, e debaixo de um puxadinho na fazenda da instituição, a dona Sandra iniciava 3 mulheres na costura. Ela
passava a linha e agulha na máquina, firmava a mão, endireitava o ponto, né? Era um pouco isso que ela estava ensinando. Com recém-completados 60 anos, essa senhora negra sabia do que falava, e Deus mostra disso, né? Quando uma das alunas costurou torto. Em segundo, ela desfez todos os pontos e corrigiu sob os olhos compenetrados da aprendiz. Essa atividade ocorria num centro de formação cristã da Cristolândia, que é uma comunidade terapêutica feminina na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Olhando aquela senhora tão compenetrada na costura, num trabalho voluntário, né, e vestindo a camisa amarela da instituição, que tinha lá as insígnias Jesus Transforma, eu não esperava o que eu ia ouvir 3 dias depois. Ela me disse: eu sou um erro do judiciário. Me disse isso com muita tranquilidade, enquanto descansávamos na varanda depois do almoço. Me contou que entre as décadas de 1980 e 1990, passou 25 anos presa em regime fechado. Isso era mais que o tempo máximo permitido, né? Por isso ela se dizia um erro do judiciário, porque ela ficou mais tempo do que era permitido, e aí o seu caso deu alguma repercussão, ela teve que ser solta imediatamente. O cárcere, né, deixou marcas escravadas em sua história e em suas habilidades manuais. Ela aprendeu a costurar na prisão, para passar o tempo, né, e quem sabe, em vão, diminuir a pena. Mas mais que isso, a costura lhe deu um papel de destaque, porque aí que a narrativa dela foi ficando bem interessante, né, ela foi me contando como, lutando por oficinas de costura nas várias unidades prisionais pelas quais passou, ela tratou de perto com diretores prisionais. E, frente à resistência de alguns deles em liberarem máquinas para detenta, liderou algumas rebeliões. A dona Sandra sai da prisão, volta para as ruas e para, né? Essa ideia de parar também é importante, tem aparecido como émica. Ela para 14 anos na região estigmatizada como Cracolândia, na região central de São Paulo, e faz uma trajetória descendente de traficante a usuário de crack, até que algumas operações policiais que começam a sufocar a região em 2012, a impulsionam a buscar o serviço religioso de acolhimento Cristolândia, né? Ela é um pouco, portanto, refugiada dessa operação sufoco, né? Isso é um termo da Débora Fron. E aí, enfim, tá cansada, tá envergonhada da vida nas ruas, tá envelhecendo, tá com a diabetes descontrolada, né? Missionários abordam ela de modo muito afetivo, né? E ela opta nesse bojo, né, e nesse contexto, por ir para esse centro de formação cristã, que é a Casa Rosa, em São Paulo, né? Onde ela realiza, né, primeira fase do tratamento e depois completa ensino fundamental e médio. Seguindo a trilha proposta, né, dos que propõem o tratamento, né, mas ela pertence a esse grupo de raríssimos sujeitos que conseguem seguir todo o tratamento. Ela foi cursar teologia e residir como missionária em uma das juntas de missões nacionais no Rio de Janeiro, onde ela se encontra atualmente. Quando a conheci, ela estava passando férias nessa casa da Cristolândia em Indaiatuba, né? Então, férias era ser voluntária em outra unidade da instituição. A família era de São Paulo, mas ela não visitava muito. Bom, não vai dar para eu entrar em todos os pontos aqui, né? Mas, enfim, a dona Sandra é considerada um dos maiores exemplos de sucesso do projeto Cristolândia. Quem entrar no site do projeto tem a foto dela. O seu caso estampou o Fantástico da TV Globo em abril de 2017, né? Enfim, nessas matérias, no site, ela vai contar um pouco e com mais detalhes essa trajetória dela, né? Esses momentos de passagem, né? E vai fazer, né? Um pouco também como aquilo que a bibliografia tem mostrado, né? É um trajeto que é relembrado e rememorado como testemunho, né? Onde, enfim, né, uma conversão contada e recontada na primeira pessoa do singular, né, e ao mesmo tempo tentando mostrar uma salvação alegadamente eterna, né, alcançada por uma alma individual. Estou citando aqui o Perúcio na apresentação ao livro da Mariana Cortez, né, mas, enfim, estou bem na esteira do trabalhos como o da
a Ana Paula Gaudiano, enfim, o César Teixeira e mesmo a Carlinhos Machado vão pensar, a Bia também tem um texto com o César sobre testemunho, enfim, né, em termos de testemunho vai parecer bastante semelhante. Aí a questão é um pouco também para sair do discurso ensaiado, né, e contado e recontado do testemunho, de novo o circuito importa, né, ele importa porque, né, me faz pensar em uma série de outras coisas, né, e no caso dela, então, o circuito rememorando é rua, prisão, rua, CT. Nesse circuito rememorado não aparecem instituições intermédias, né, aquelas pelas quais ela entrou e saiu, como os abrigos e albergues, ela possivelmente passou por eles, mas albergue e abrigo, os textos tanto da Adriana Fernandes quanto da Raquel estão mostrando isso, né, não é um lugar para ficar, e para ficar muito tempo. E na narrativa, né, é todo um antes a rua e depois essa missão religiosa, né. O cotidiano da dona Sandra hoje se tornou, né, enfim, em dar testemunhos, né, sobre o seu caso. Ela está completamente disponível à Missão Batista, mora nesse grande prédio da Missão Batista que fica perto da Floresta da Tijuca, enfim, no Rio de Janeiro, né, enfim, várias coisas para contar, né, mas eu, enquanto lendo a sua história, né, me interessa um pouco pensar, né, as diferenças entre ter habitado prisão, rua no centro de São Paulo, comunidade terapêutica, e agora está residindo nesse seminário batista, né, ela também reflete muito sobre isso, e essa mudança de posição institucional vai representando mudanças concretas na sua sustentação material. Hoje mesmo, antes de entrar aqui, né, eu mandei um WhatsApp para ela, perguntei como ela estava, e ela tinha passado, faz um tempo que eu não conversava com ela tinha passado por uma cirurgia para 2 pontes de safena, né, e eu fiquei pensando qual lugar que alguém que teve a história dela, né, como é que faria esse processo de recuperação da fonte de safena, né, então são, enfim, coisas também para pensar um pouco sobre tudo isso. Não vai dar tempo de eu falar sobre os trabalhos de missão que ela vem fazendo, né, mas para ela o mais desafiador é voltar para o presídio para fazer trabalho de missão, né, dentro do seminário. Ela fez os cursos, enfim, de capelania prisional, foi habilitada como capelã, ela, enfim, dá esses testemunhos no interior do presídio, né, e para ela, enfim, né, é um tanto confuso, porque o presídio seria aquele lugar que a invade em sonhos, né, e ela fala que certamente a vida dela seria outra se não tivesse passado por ali. Agora eu quero fazer um resumo, meu Deus, 25 minutos já, desculpa, mas sobre a Yara, né, mas é mais as histórias, porque eu vou colocar algumas questões finais, né. A Yara, a mãe da Yara morre, e ela começa a circular de cidade em cidade, num albergue em Campinas ela conhece o Robson, vai para São Caetano, e daí começa a fazer uma trajetória mais ligada ao consumo e tráfico de drogas, né, rotulada por alguns, ela seria, né, rotulada, a Adriana Fernandes escreveu um texto bem legal que chama Mulheres Pobres que Amam Demais, e certamente a Yara seria rotulada como uma dessas mulheres pobres que amam demais, né, porque está sempre com questões relacionadas às suas companhias afetivas, né, e isso, enfim, tem uma série de consequências. Bom, mas aí ela, nesse namoro, eles começam, enfim, a usar muita droga, traficar, são presos, ela fica mais presa nessas prisões, né, como aquela que eu descrevi do ping-pong, né, e de vindo, e quando ela fica presa mesmo, ela consegue perceber isso, diz que chora, enfim, fica um tempo presa. Presa, ela também circula, né, então também tem circulações pelo interior das instituições, e na penitenciária feminina da capital é onde ela tem experiência mais marcante, porque ela, enfim, tem uma companheira erótica e afetiva, que é a Cida, mas, ao mesmo tempo, foi contra quem, né, ela praticou o ato que a marcou definitivamente. Bom, ela tentou matar a Cida na prisão, né, o que ela conta é que muitas vozes pesaram sobre a sua cabeça naquela noite, ela fala que muita gente falou que era para ela tentar matar a Cida, tentou um enforcamento, a Cida sai de ambulância, e aí a Yara vai fazer um périplo que é muito mais complicado, porque ela vai
vai passar por laudos psiquiátricos que vão atestar que ela tem que deixar a prisão e ir para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? Que é outro dessas instituições possíveis. Ela fica nesse hospital de custódia de tratamento psiquiátrico por 8 anos, né? E aí ela, por ter contato inicial com essa rede toda de serviço e atenção de Campinas, ela passa, né, a estar vinculada aos serviços de saúde mental de Campinas, aos CAPs, e nos CAPs, né, ela vai ser beneficiária da residência terapêutica, né? A residência terapêutica é um desses projetos justamente para pensar a desinstitucionalização, né? E é onde ela se encontra hoje, numa residência terapêutica da unidade. Bom, acho que aqui, né, a entrada e saída dos hospitais psiquiátricos vai se vincular a toda uma produção de laudos psiquiátricos, né, e ao mesmo tempo o seu corpo cada vez mais se abrindo a pílulas psiquiátricas de todos os tipos, né. Na residência terapêutica, um cotidiano, enfim, muito parado, né, um cotidiano muito conhecido, enfim, também, né, sem muitas grandes novidades, eu quero depois conversar sobre isso também, mas, enfim, dormir, acordar, enfim, almoçar, ficar vendo televisão, né, no fim do dia ela busca remédios no CAPS, dorme cedo, vê novela, né, enfim, muita coisa. Com o tempo, o que é mais interessante disso é que as nossas conversas deixaram de ser sobre o seu passado, né, e passaram a acontecer em torno dos acontecimentos que a atormentavam no presente. E aí, enfim, numa dessas idas ao CAPS, por exemplo, que ela faz todos os dias, um carro parou e pediu programa, ela fez programa, e aquilo depois deu toda uma conversa institucional. No outro dia, a mesma coisa, ela colocou um cara para dentro da residência terapêutica, depois, enfim, transou com esse cara, e aquilo também, né, são atos que vão se contrapor justamente a esse tempo que não passa, né, e é um cotidiano bastante repetitivo dessas instituições. Bom, essas eram as duas histórias que eu quero escrever sobre elas, né, e que eu quero pensar. Mas agora, para motivar o debate, né, eu só vou lançar algumas questões, porque, como eu disse, eu estou um pouco finalizando, né, esse texto e pensando sobre ideias. Mas a ideia é pensar, então, né, o que esses casos, né, e pensar esses casos como uma tensão produtiva, né, de um lado, desses casos, eu tentar entender as outras instituições, mas também pensar como, a partir desses casos, qual é um pouco a lente que se abre, né, para eu entender um pouco o que são essas duas instituições, né. Então, o que é pensar duas instituições tão díspares, né, a partir de histórias como a da Dona Sandra e da Yara, né. Então, o que é a vida em uma CT religiosa, né, ou o que é a vida numa residência terapêutica, né. Qual a centralidade do gênero, né, nessas duas instituições, papéis de gênero esperado, né, mas também pensar uma série de modulações e temporalidades, né, atividades que estão envolvidas, né, diferenças, oficinas de costura, férias, testemunhos, seminários, pílulas psiquiátricas, sono eterno, né, programas sexuais baratos. Então, um pouco pensar tudo isso, né, para também tentar daí vislumbrar essas instituições. E chegando ao fim, né, conseguir um pouco chegar nesses 30 minutos, mas assim, talvez vocês estão se perguntando, né, o que tudo isso tem a ver com o debate sobre políticas de drogas, né? E eu quero dizer que é exatamente essa questão que eu estou a fim de percorrer, ao fim e ao cabo, né? E eu vou fazer minha última reflexão, mas que vai mais ou menos nessa direção, né? O que a etnografia de mulheres como Yara e Dona Silvia podem nos informar sobre o processo de gestão política, né? Ou sobre os grandes temas da luta antimanicomial, sobre as controvérsias envolvidas, né, no cada vez mais crescente espaço das comunidades terapêuticas no Brasil contemporâneo. O que elas informam sobre direitos, né, ou sobre a significativa expansão pentecostal. Tudo isso é o que a literatura está dizendo, tá? Qual é a relação entre essas mulheres e o movimento antiproibicionista? Né, elas um pouco, como é que elas são vistas pelo movimento antiproibicionista, como é que o movimento antiproibicionista vê essas mulheres, né?
enfim, se são essas as mulheres, as representantes dos circuitos urbanos da pobreza, né? E esses circuitos urbanos da pobreza estão cada vez mais atravessados pelas pautas amplas que conformam, né? Ou que se opõem às políticas de drogas vigentes, né? O meu esforço é, então, também não operar com uma divisão entre agentes políticos, instituições políticas e sujeitos das políticas, né? A meu ver, ficar insistindo, né, nessa divisão, né, enfim, eu acho que faz perder muito do que está se passando nas ruas das cidades, né, talvez nesse exato momento, onde políticas de salvação e políticas de direito, né, políticas conservadoras e políticas progressistas vão conformando tais circuitos, tais trajetórias e tais histórias, né, que são bastante heterogêneas, mas que parecem, né, oferecem em alguma medida maior ou menor possibilidade de autonomia aos sujeitos, né. Então, é um pouco sobre essas questões, né, que eu quero pensar e que eu queria conversar aqui com vocês hoje, tá bom? Obrigada, Wellington. Professora Taniele, obrigada, viu, pelas provocações. Com a cabeça fervendo aqui. Só que agora é a vez da debatedora, professora Beatriz. A senhora está por aí? Professora Beatriz. Tô sim, estava aqui buscando para colocar o som, tô sim. Tá certo. Então, eu vou passar a palavra agora para você, tá bom? Tá ótimo. Fique à vontade. Tá. Obrigada, Ana. Quero primeiro agradecer ao Wellington, querido amigo, por esse convite. Também fiquei muito feliz em dividir esse momento, esse debate com a Taniele, querida amiga, querida parceira, como ela disse, de algum tempo. Às vezes eu me assusto, né? Como que os anos passam, né? E a gente vai ver que realmente a trajetória vai se formando. Estou feliz de ver, não consigo ver o nome de todo mundo, mas de ver vários colegas também aqui para debater, para a gente conversar. E quero agradecer muito, Tânia, essa exposição. Estou aqui escrevendo e lembrando de muitas questões. Tinha pensado em algumas questões para a gente conversar hoje, aí depois de te ouvir, vem uma enxurrada e um mar de outras ideias, de lembranças de casos, de lembranças de situações. Foi muito bom percorrer sobre essa reflexão, né, dos circuitos e das paragens, dessa questão que você traz com tanta reflexão das transversalidades e ressonâncias pela Yara e pela Sandra. Foi muito bom mesmo e também me acessou a outras pessoas. Obrigada por isso. E também, Tani, você já trouxe tantas questões que eu já penso o quanto um mundo de debate dá a partir do que você trouxe. Eu vou concentrar um pouco a minha fala tentando conversar e dialogar um pouco com o que você trouxe e também trazendo, como você citou aí, que provavelmente eu tenha pensado nessa questão das transversalidades, né, dos circuitos e paragens no meu último trabalho de campo na pesquisa do IPEA. Sim, então eu quero trazer um pouco sobre o que foi visto, né? Você traz muito forte o campo de São Paulo, o campo de Campinas, então eu acho que é interessante trazer um pouco o que está vendo aqui do Rio, até para a gente conseguir pensar nesses campos atravessados também um pelo outro. Eu acho primeiro que você fala de um ponto de virada, né? Quando você começa a falar da Yara, você fala de um ponto de virada que ela se torna usuária do serviço, né? E esse termo, né, que a gente usa tanto, e é um termo também fruto de muito debate, de muita luta para que esse termo se usar, usuário, né? Ela se torna não a usuária de drogas, a usuária de crack, mas a usuária do serviço. E aí, de saída, antes mesmo de eu tocar nos pontos que eu estava querendo conversar, eu lembrei de um usuário do serviço, né, usuário que eu estive com ele no CAPS-AD, e ele estava também dentro desse circuito de abrigamentos, de CAPS e de rua, né, porque é uma circulação entre a vida nas ruas e a vida institucionalizada. E a primeira coisa que ele me falou na nossa primeira conversa foi: eu não gosto desse termo de usuário. Eu não sou usuário, eu sou um cidadão. Por que a gente não muda esse termo de usuário? Porque
eu tô dando o meu serviço para o Estado. Eu não quero mais dar o meu serviço. E eu nunca tinha pensado de tal forma nessa nomenclatura mesmo do usuário e como que ela é usada, tanto quando a gente vai falar até de uma forma de positivar dentro de uma luta de uma esteira antiproibicionista do usuário de drogas, ao invés do dependente ou tal, desses outros termos que têm várias demarcações, e a gente usa o mesmo termo para o usuário de serviço. E como que eles também fazem, dentro dessa gestão da vida cotidiana deles, fazem essa reflexão sobre os termos que estão sendo utilizados para a vida deles. Mas foi só porque eu estava anotando aqui e isso me veio, né? Falar um pouco do campo a partir da onde eu falo também, né? Que campo que eu fiz? Eu tenho campo em comunidade terapêutica e agora, mais recentemente, um trabalho de campo no SCAPS-AD do Rio de Janeiro, né? No Centro de Atenção Psicossocial para usuário de álcool e outras drogas. Então, fica um pouco centrada nesse espaço em loco onde eu estive, mas a percepção e a reflexão que se dá é como esse espaço, ele está intimamente, como foi muito bem posto na sua fala, atravessado por várias instituições, até porque pressupõe-se que ele está dentro de uma rede, né? Ela tem o seu nome, né, de Rede de Atenção Psicossocial, no qual dentro dela, na RAPS, né, tem vários outros serviços e várias outras instituições no qual esse usuário, quando entra, ele vai passar por todas, ou por muitas delas, durante esse processo. E ele vai passar tanto por essas redes que são da saúde, e especificamente da saúde mental, ou especificamente da questão AD, né, porque a gente vai de um plano macro até indo assim, e também saem dessa rede. Eles entram num circuito, que seria o circuito da rede em si, da RAPS, e um circuito fora da rede, que é o que você bem trouxe, tanto do sistema prisional, da justiça, da religiosidade, da questão das comunidades terapêuticas, ONGs e que estão dentro da questão dos direitos humanos. Então, eles estão dentro dessa carreira de institucionalizados, né? Assim, como muito bem colocado, nesses circuitos e paragens, e como eles fazem esses circuitos e como eles fazem essas paragens. E algo que também é muito forte dentro desses circuitos e paragens, eles são sempre referenciados. Teve algum momento que você disse, referência X da Yara. Então, sempre respondem por uma referência, responde por ele. Então, existe uma institucionalidade no qual eles se referem a determinadas instituições. Esse mesmo, e agora eu lembro de um outro detalhe, esse mesmo usuário que disse que ele não gosta de ser usuário, que tem que ser cidadão, ele falou que para ele é muito importante estar no CAPS porque ele tem um endereço, e ele fica repetindo o endereço, e essa questão do endereço é muito forte, né? Então, uma instituição responde por ele, tanto por qualquer coisa com a qual ele vá se envolver ou ele tenha que prestar contas. E dentro dessa instituição, ele tem uma referência profissional a qual ele vai se reportar. A minha referência disse isso, a minha referência disse isso. Então, quanto uma carreira específica carrega uma série de instituições com a qual tem que se dialogar. E aí vai tanto do espectro da questão do usuário, quanto a relação entre essas instituições, e como que essas questões elas são atravessadas. E aí, vamos lá para um tempo que tem muita complexidade nisso, né? Em primeiro lugar, falando dos CAPS-AD, por exemplo, um CAPS, ele tem uma equipe, para começar, que é um pressuposto da política, que é uma equipe multiprofissional. Então, você já tem que lidar com várias profissões pensando um caso específico. Esse mesmo usuário, né, o corpo desse usuário vai passar por outras instituições. Essas outras instituições que têm um outro corpo de profissionais vão ter que também conversar entre eles e chegar a algum conceito comum sobre a vida desse usuário. Então, esses atravessamentos, eles vão dar a partir do percurso que o usuário, com a sua autonomia, decide, né, assim, mas aí a gente coloca essa autonomia com várias possibilidades da gente debater, que eu acho que é uma categoria que deve ser refletida. E, por exemplo, então a gente pressupõe que esse usuário, com essa autonomia dele, ele passa por uma comunidade terapêutica que
que tem premissas religiosas, a grande parte, né? Premissas religiosas, e ele é cuidado por determinadas referências ali, e ao mesmo tempo ele está passando por um CAPS que tem outros pressupostos teóricos, tecnológicos, enfim, da saúde mental, que estão pautados por uma reforma psiquiátrica, e como que as conclusões sobre a vida desse usuário, e como que ele também vai transportar essas categorias por essas instituições. Uma outra coisa bem demarcada também, para falar, como você falou, dos serviços de residência terapêuticas, que são um processo de desinstitucionalização, como eu falo, estou falando a partir da saúde mental também, né? Pensar os circuitos e as paragens, pensar esses percursos na cidade, a sua transversalidade, a partir desse loco que eu fiz a pesquisa, como que... Peraí, deixa eu voltar. Desinstitucionalização. Sim, exatamente, estava aqui. Então, eles partem de uma perspectiva da reforma psiquiátrica, que é de uma desinstitucionalização. Então, todo o debate que tem dentro dessa rede, que é uma rede de instituições que vão dar respaldo para a vida dessa pessoa, e ao mesmo tempo que são instituições muitas instituições em cima da vida de um usuário só, essas instituições, elas estão pautadas dentro da prática e das premissas de uma reforma psiquiátrica, que é desinstitucionalizante. Então, a gente está falando de um percurso institucional, desse sujeito institucionalizado, inserido em instituições que pressupõem serem desinstitucionalizantes. Então, o que seria ser desinstitucionalizante dentro de uma instituição e dentro de um usuário que é demarcado por essas passagens, né? Acho que essa é uma questão interessante para pensar. Deixa eu ver aqui, já falei bastante, já tem um monte de coisa aqui também para falar. Duas questões específicas que me vieram a partir do que você contou, Tani, foi um caso muito interessante em um dos CAPs, que ele dizia assim para mim, o Adriano, tudo que eu perguntava para ele tinha uma referência antiga que não estava mais lá no CAPS, mas ele dizia que ela podia me falar muito mais dele do que ele mesmo. E aí, no final, sempre ele falava, isso eu não lembro, mas você pode perguntar para a Selma, isso eu não lembro. E no final das contas, ele não lembrava de uma série de coisas, mas ele lembrava do telefone do novo trabalho, daquela referência antiga que estava acompanhando ele desde o início. Também acho que isso foi muito significativo dentro disso. Ele falou assim, conversa com ela, que você vai saber muito mais sobre mim do que eu mesmo posso te passar. Então, como que essa marca e esses marcadores institucionais estão dentro disso e falo, né, dentro disso, dentro de instituições que querem estar dentro de um pressuposto desinstitucionalizante. E aí, tenho, 20 minutos, né, acho que aqui para falar. Eu pensei em alguns pontos aqui no Rio que aglutinam uma série de instituições. Você pesquisou muito em São Paulo, né, que é a Cracolândia, e aqui a gente vai falar a partir da categoria das cenas de uso, né, que não tem uma grande Cracolândia no qual aglutine todos, ou a grande parte, a maior parte dos usuários, mas muitas cenas de uso em diversos espaços do Rio. Acho que as cenas de uso é um espaço específico no qual a gente consegue ver essa circulação de usuários, essa circulação institucional e a relação que eles precisam fazer entre eles e tanto as tensões que se existem entre cada um partindo de um pressuposto de direitos. Por exemplo, colocar aqui, a saúde, ela chega com a premissa de dar saúde àqueles usuários da cena, ao passo que a assistência social vai chegar, ao mesmo tempo, pensando pela chave da moradia. Então, ambas estão dentro de uma pauta progressista, podem estar dentro de uma pauta antiproibicionista, mas cada uma parte de uma ação específica para aquele usuário no qual está lá. O que vai dar tensões, disputas dentro da própria rede, né?
entre as próprias instituições e como fazer esse atendimento ao usuário. A outra questão são instituições do território. Por exemplo, um exemplo aqui, quando um CAPS ele vai para determinada rua, né? Que um CAPS AD especificamente tem o CAPS de transtorno e tem o CAPS AD para os usuários. As outras instituições dessa rua, que podem ter escolas, que tem crianças, adolescentes, como que eles vão reagir e quais vão ter que ser os acordos que esse CAPS, para se colocar dentro desse território específico, vai precisar fazer para que haja uma vivência entre essas passagens dos usuários e essas instituições. Isso foi algo muito forte que também eu vi. E e mais duas questões que eu queria colocar para conversar um pouquinho mais aqui, seria como que a rede ela vai aparecer nesses casos específicos, como você trouxe muito bem da Yara e da Sandra, histórias muito tocantes, e como que esses casos, eles também vão tocar nas instituições, ou seja, fazer essas instituições se repensarem a partir de um caso específico. Acho que eu vou me ater um pouco mais nisso, mas só para falar os pontos. E, por fim, pensar o lugar também das comunidades terapêuticas e como que elas se colocam, porque eu sei que é muita coisa para a gente falar, mas como você também só apontar algumas questões, na verdade eu estou aqui como debatedora, né? Então, só apontar, sei que foi a nossa palestrante colocando todas as questões em profundidade, mas mais para a gente apontar. Então, seria tanto pensar nas comunidades terapêuticas, na rede, né? Como que os casos afetam a rede, como que a rede afeta o caso, e nas cenas de uso, que seriam as três principais questões que eu pensei para a gente ver esses atravessamentos na cidade. Das comunidades terapêuticas específicas, vou começar do final para depois finalizar com a RAPS, né? Pensando com a RAPS essa questão dos casos afetarem a rede e a rede afetar o caso. Nessa questão das comunidades terapêuticas, tem algo muito curioso e muito peculiar no discurso, né? É que quando se fala sobre as comunidades terapêuticas, falam que elas têm ações ainda manicomiais e muito se assemelham às prisões, então coloca essa comunidade terapêutica como uma instituição muito híbrida, uma instituição que coloca características marcadas de instituições do prisional e da saúde, enfim. E, por outro lado, há também uma defesa delas de se colocar, não, nós não somos uma instituição manicomial, nós não somos uma instituição com presídio, e é muito interessante ver como que elas fazem essa questão diferencial nesse circuito, como que elas se colocam de uma forma diferenciada. Por exemplo, quando fazem a diferença entre o usuário que passa por aqui, o que é acolhido na comunidade terapêutica, ele não sai com um estigma do qual passa por uma prisão. Lá a gente vai falar sobre ressocialização, aqui a gente está falando sobre recuperação. Então, um usuário que entra e sai da comunidade terapêutica, ele vai sair alguém que foi colocado como alguém recuperado, ou seja, é alguém que pode ter confiança nessa outra pessoa, ao passo que na prisão, ao passo que no manicômio, são outras categorias que vão definir quem é esse usuário que está aí. Então, eu acho muito interessante tanto o discurso e a narrativa que é formada sobre a comunidade terapêutica, no qual é colocado como uma instituição híbrida, e como que ela responde a partir da vivência desse próprio usuário. E aí toca muito na questão do testemunho que você disse, como que o usuário ele entra também nesse circuito como um protagonista. A vida dele vai protagonizar o que a gente tem de diferencial institucional, uma marca diferencial. E aí, pensando na rede, né, e aí eu falo de rede num aspecto um pouco mais amplo. Existe a RAPS, né, que é de atenção de psicossocial, que tem uma série de instituições ali dentro, né, uma série de instituições desinstitucionalizantes, que isso acho que não é uma questão para a gente jogar fora dentro da reflexão. E existe, como eu disse, todas as outras instituições que
que vão operar junto com a RAPS dentro desse circuito, né? Como ONGs, e, enfim, todos os sistemas educacionais e tudo isso que você já mencionou muito bem aí, Tani. E eu trabalhei três casos, né, na verdade, específicos, para pensar o seguinte, o que eu vou chamar de a rede nos casos, que é quando a gente pega um caso e a gente vê exatamente isso que você está falando, Tânia, de muitas instituições envolvidas em um caso específico. Tem dois casos que eu pensei essa situação, que é o caso do Rian, de um pré-adolescente, de uma criança, né, pré-adolescente, e da Juliana, que é uma mulher grávida da cena de uso. Tanto o Rian quanto a Juliana, elas colocam para o interior dos seus casos escola, conselho tutelar, na verdade, o Rian a gente vai ver conselho tutelar, escola, CAPS-I, que a gente tem um CAPS para infância, a gente tem um CAPS-AD, como ele era uma criança usuária de crack, então a gente vai, uma criança usuária de crack, que parte da cena de uso, a mãe perde a tutela sobre ele, então ele vai morar nos abrigos, então ele fica sendo um caso a ser discutido, tanto pelo Conselho Tutelar e dentro da rede, tanto pelo CAPS-AD, quanto pelo CAPS-I, e tanto a escola que antes dele sair da escola, aciona uma série outra de rede. E tem toda uma discussão de quando a mãe dele perde essa guarda dele, ela não é usuária, e quando ele vai fazer o tratamento dele no CAPS-AD, ela vai junto com ele e ela se coloca com ele dentro do acolhimento noturno que eles tinham ali. Então, eles tinham uma questão, nós temos que cuidar do Rian, que é o nosso caso, e temos que cuidar também da mãe, que não tem a tutela oficial, mas está aqui com ele, mas ela também não é, ao mesmo tempo, a nossa usuária. Então, ele é uma criança que, com a mãe, se torna usuária ali dentro. Então, no caso do Rian, a gente vê diversas esferas se debruçando em cima de um único caso, né? E como que elas vão debater entre si, e em que medida uma sabe da função específica da outra para falar sobre esse caso. Por exemplo, o Conselho Tutelar vai falar que tem que ter uma internação no CAPS, sendo que o CAPS não é de internação. Então, quais são os limites em que em uma instituição e outra, elas conhecem a sua função e como que esse caso específico ele vai estar atravessado por várias instituições. O outro caso é o caso da Juliana, que é uma mulher jovem da cena de uso, grávida, e ao mesmo tempo, ela também, da mesma forma. E uma coisa muito, muito bacana desse caso da Juliana foi que eu fui uma vez com os profissionais do CAPS-AD até a cena, ela estava grávida, e estava uma questão em relação à paternidade do pai, e ela não queria ser atendida no hospital, então acionavam a clínica da família, acionavam um outro hospital maternidade, e ela só aceitava fazer o pré-natal com uma enfermeira específica da qual era vinculada, então tinha toda uma questão da atenção básica, da atenção psicossocial, toda envolvida naquele caso específico. E quando a gente foi à cena, a Juliana acabou perdendo o neném, e a gente leva essa questão até a cena e a gente fica sabendo da paternidade da Juliana na cena. Então, ali na própria cena, um rapaz procura a instituição para saber sobre a situação do seu filho, que ele disse naquele momento que ele era o pai. Então, a gente vê também esses atravessamentos de um papel institucional, desse papel institucional de uma instituição específica dentro da cena de uso, como que essas biografias elas vão estar atravessadas ali. Então, ao passo que o pai, aquele que se dizia o pai, não sabia se ela tinha tido neném, se não tinha tido neném, se o neném tinha sido perdido, também a instituição não sabia quem era o pai. Então, é ali, naquele locus daquela cena, que essa questão dessas transversalidades e essas ressonâncias, eu acho que a categoria de ressonância é muito importante também, né, para se pensar isso acontece. Então, pensei, existem muitos casos, né, mas só para exemplificar o caso de um pré-adolescente, um caso de uma jovem mulher grávida, e como que muitas instituições eles estão nesse caso. E aí,
uma outra perspectiva, que seria a perspectiva dos casos na rede, que é quando um caso específico, ele vai fazer com que a rede se repense os seus dispositivos, repense os seus limites, repense as suas regras, repense a forma com que está se dando essa implementação. E para pensar os casos na rede, o que ficou mais em evidência nesse pensamento foi a questão LGBTQIA+, que seria especialmente a questão do nome social. Isso foi um debate muito extenso, acho um debate que continua sendo muito extenso, porque é um debate que vai levar em conta os direitos já adquiridos, pelo próprio Ministério da Saúde para a população LGBT, os direitos adquiridos encampado numa questão de direitos humanos mais amplo, mas, ao mesmo tempo, está lidando com instituições mais tradicionais, como os hospitais, está lidando com uma questão administrativa, no qual, se aquele nome social ainda não é respeitado, ou aquele nome social ainda não é oficial, como que você lida com essa oficialidade das coisas e ter esse direito respeitado? Então, isso foi um debate muito extenso, continua sendo, não é algo que está resolvido, mas um debate muito extenso, em que medida que tanto o CAPS ou outras instituições, elas vão reiterar e vão fazer acontecer o tempo inteiro atitudes heteronormativas, atitudes que reforçam certos estigmas e preconceitos, e que elas não precisam rever as próprias questões que são basilares, que sustentam ela. Então, vai desde uma questão que é isso, né, da rede dos casos, né, como que toda uma rede vai interferir em um caso só, e dos casos na rede, como um caso, ele vai chegar lá na rede e modificar tudo, e modificar a própria base do que se pensa sobre ele, né. Então, seria isso, pensar os dispositivos. Deixa eu ver, eu tenho acho que 5 minutos pelo tempo que eu coloquei aqui. E aí, eu queria voltar para as cenas de uso para a gente fechar, até porque é algo muito forte na pesquisa da Tânia, né? Então, acho que também pensar isso. A gente está falando sobre percursos na cidade, e as cenas de uso, repito, né? Vou voltar um pouco, onde se aglutina todo esse emaranhado que se tem institucional, né? Tanto de ONGs, de iniciativa civil e assistência social, e como eu falei, algumas partem de um pressuposto de moradia, outras vão partir de um pressuposto da saúde, outras vão achar que a cena de uso e a Cracolândia tem que acabar, né? Então, já coloca assim, tem que se acabar, ainda que esteja dentro de uma pauta de proibicionista e progressista. Outras vão pensar que não, que a referência da circulação nas ruas é uma referência familiar, que veio da avó que morou, da tia, da mãe, enfim, essa pessoa é muito difícil quebrar essa referência. Então, como que estão interseccionadas questões de saúde e desigualdade? E aí, para finalizar, pensar como que as mudanças também, aí falando especificamente as mudanças do crime do território, né, pensar do território onde aquela cena de uso, onde aquele espaço está, vai poder modificar. Um dos CAPs, que é um CAPs mais afastado, ele mudou o crime local. Então, saiu do tráfico e foi para a milícia. Nessa mudança de tráfico e milícia, eles tinham cenas de uso no entorno. Então, o CAPS fazia suas missões territoriais, fazia suas idas às cenas de uso, tinha um trabalho em conjunto, e aí, a partir do momento que a milícia entrou, ela acabou com as cenas de uso. E acabando com as cenas de uso, acaba com uma rotina do CAPS, acaba com um tipo de relação que se tem entre as redes, porque algumas redes elas vão se montar especificamente para fazer um trabalho naquela cena, especificamente para fazer um trabalho ali. Então, remonta primeiro as articulações que tem com essa rede e vai afetar a vida do usuário. E aí, uma fala que eu achei muito, muito interessante que um deles falou, foi assim, olha, ter mudado o crime ajudou a minha redução de danos, a minha prática da redução de danos, porque agora, onde eu preciso comprar droga é
na favela X, né? E eu preciso pegar ônibus e eu não tenho o dinheiro do ônibus, então quando eu preciso usar droga, eu preciso conseguir mais dinheiro, tanto da droga quanto do ônibus, de algo que tinha mais perto de mim. Então é algo, acho que muito potente para se pensar como que também as mudanças do crime local, das associações que se faz ali, vai afetar a atuação dessa rede, essa atuação institucional e os percursos desses itinerários desse mesmo usuário. E um outro exemplo, para fechar agora, deixa eu ver aqui, eu acho que eu perdi o outro exemplo, já pensei, já tinha colocado tantos exemplos, mas eu acho que é isso, para os colegas, para você, Tani, agradecer muito a isso, uma riqueza, eu estou aqui com várias coisas escritas e pensar esse ponto de virada, né, do usuário, e esses pontos, né, esses diversos pontos de viradas que tem dentro das instituições, que são instituições que querem se desinstitucionalizar, que querem dar autonomia para o usuário, e à medida que se dá essa autonomia para o usuário, a gente pensa também na institucionalização desse usuário, e como que ele... Eu me desinstitucionalizei de uma, mas a minha carreira é uma carreira de rupturas com umas, mas entradas em outras, né? E aí eu acho que pensar esse processo é muito interessante, e como que uma decisão macropolítica, uma decisão na política vai interferir as andanças, né, e esses percursos, esses itinerários terapêuticos, e como eu vi dentro de uma discussão interna do nome social, por exemplo, do caso LGBT, vai interferir o que eles propuseram como política, né? O que a gente precisa mudar aqui, como que é uma via de ressonâncias mesmo, como você bem coloca. Quero agradecer, acho que finalizei com 30 minutos, e é isso. Obrigada, Tânia, e a todo mundo que está aqui para a gente debater, e o Wellington, mais uma vez, pelo convite. Tânia, eu não sei se você vai querer responder alguma provocação para as perguntas. Oi, desculpa, Taniele, a gente não está te ouvindo. Tá, desculpa. Como é que vocês fazem normalmente? Não, agora em tese a gente partiria para as perguntas, só que como a gente tem a figura da debatedora hoje, né, Beatriz? Aí eu pensei que talvez você gostaria de comentar alguma das provocações dela, fica à vontade. Eu posso comentar só um pouquinho, porque também, enfim, né, Sim, a ideia tanto minha quanto fechar, eu acho que é de ouvir, né? Mas, enfim, primeiro assim, né? Sim. Queria agradecer muito mesmo esse espaço de interlocução e esse espaço de pensar em voz alta, né? Como eu disse, eu estou pensando em voz alta com vocês aqui e estou tentando, ensaiando algumas coisas, né? Que há um tempo, assim, tem me martelado. Então, eu gostei muito desse retorno da Bia, porque eu acho que primeiro a gente fez esse retorno com material de campo, né? É como se a gente estivesse trocando material de campo, e daí a gente vai vendo, olha, isso está acontecendo assim em tal lugar, né? Está acontecendo... Isso eu acho que, assim, para nós etnógrafos é sempre bom, né? Porque eu acho que faz a gente, enfim, um pouco... Tá no mundo, né? Que é um pouco como a gente mais gosta, e foi um pouco o final da minha fala, né? Às vezes a gente faz uma discussão política ou sobre política de drogas tão mais alta e tão mais abstrata em termos de premissas, né? Ou como elas deveriam ser, que a gente perde um pouco daquilo que está acontecendo no mundo concreto, tanto das políticas quanto das instituições. Então, conversar sobre o campo, né? Enfim, conversar, né, de etnografia, eu acho que é, enfim, uma delícia, e eu gosto muito, né? E aí eu acho que o desafio é esse mesmo, né? Como é que a gente sai desses casos tão interessantes, assim? Às vezes, como antropólogos, a gente é bastante capturado pela vida das pessoas, né? Que primeiro a gente tem uma grande admiração por elas, né? Como é que essa senhora com 60 anos está fazendo esse rolê todo, né? Que eu contei aqui, né? E a Yari, depois acho que a Bia com o caso do menino, né? Então, enfim, a gente tem uma certa admiração também por esses casos, um grande interesse, né? Mas aí outro passo, como é que a gente sai desses casos interessantes e produz reflexão e produz análises, né? Então, eu acho que é tudo isso que está me mobilizando, né? E me um pouco me orientando nas conversas com vocês.
de tudo que a Bia falou, né, que eu, enfim, vou pensar bastante, eu acho que tem, eu quero colocar aqui, né, duas coisas. Primeiro, eu acho que tem aí um trabalho grande que é entender o que a gente está chamando mesmo de institucionalizados, né? Eu acho que a Bia chamou muito bem a atenção, porque se a gente for para uma discussão que está mais alinhada, toda a discussão sobre reforma psiquiátrica no Brasil e saúde mental, tudo que eles estão tentando fazer é justamente o que a Bia colocou, né? Eles estão tentando se mostrar como instituições que são desinstitucionalizantes, né? E, ao mesmo tempo, né, todo um pressuposto político de uma rede de saúde, de assistência social mais geral. Eu vi que a Raquel está aqui, né, eu comentei isso com a Raquel na tese dela, porque ela tinha a ideia de cair na rede, né, uma captura na rede, assim, você vai na rede e vai sendo um pouco capturado pela própria rede, né, mas a gente também conversou isso, né, o quanto rede era um avanço político em relação ao pressuposto institucionalizado, né? Então, são todas essas questões, né? Eu acho que, de um lado, a gente já sabe, né, que a ideia de instituições totais não dá conta mais de nenhuma institucionalização de nada, nem das próprias prisões, como os trabalhos sobre prisões já estão falando, mas, ao mesmo tempo, como é que pensa essas vidas atravessadas por instituições. Então, eu acho que tem uma questão bem interessante mesmo, que é que estatuto a gente dá para as institucionalizações, como percebe, esse estatuto, assim, tanto empírico quanto analítico, né? Então, é uma dúvida mesmo e eu quero percorrer. E aí, eu acho que, na sequência, a Beatriz me ajudou a resolver algumas coisas, assim, porque... E vai me ajudar a pensar... Ai, depois eu vou ler o chat. Tá. Vou ler Não, Tá, depois eu vou ler. Tá? E daí uma coisa que eu acho que ela ajuda a pensar são as marcas de cada instituição, né? Então, assim, todos esses circuitos que são bastante heterogêneos, eu acho que é não perder esse esforço todo, eu acho que de uma rede de pesquisa que tem se formando em torno desse assunto, é pensar essa heterogeneidade de circuitos, né? Que as pessoas circulam por instituições, a gente sabe, mas como circula, por quais circulam, por que alguns param mais nas comunidades terapêuticas, por que outros param mais nos CAPs, porque como é que a prisão marca a vida das pessoas, né? Como é que todas elas estão me falando que a prisão marca muito mais do que outras instituições, a Beatriz chamou atenção para isso, né? A marca que a CT deixa não é a mesma marca que a prisão deixa, não, né, nem no durante, nem na saída, né? Então, entender essas marcas institucionais, né? Por exemplo, a coisa do profissional de referência, né? É que ele falava que ele não sabia da história dele, era só procurar por outra pessoa. Ele não tem isso numa CT, né? Ele não tem isso ele não faria um tipo de enunciado como esse numa prisão também, por exemplo. Então, assim, também não é jogar essas instituições todas num abstrato e dizer que é assim, porque, na verdade, elas são muito diferentes. E pensar sobre essas diferenças e sobre essas marcas que são muito diferentes, eu acho que é um pouco do que tem me movimentado, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria comentar, do que a Beatriz colocou, e daí a gente abre para conversa mais geral. Certo, eu vou começar as perguntas, na verdade, com uma pergunta minha. Vou aproveitar esse espaço aqui, porque eu também pesquiso comunidade terapêutica feminina. E aí a minha pergunta vai especialmente, vou pedir licença para a Beatriz, mas para a Daniele, porque se bem que a Beatriz fala dessa coisa da rede nos casos e os casos na rede, e a comunidade que eu pesquiso, ela usa um pouco no sentido de redes sociais com propagandas de casos, entendeu? E aí eu queria saber se a professora Daniele, assim, o que a senhora tem a dizer sobre nessa perspectiva de etnografia transversal, né? Algo que não se encerra naquele espaço físico. Como que a senhora já teve algum tipo de provocação? Porque essa comunidade que eu pesquiso, eles têm um perfil e eles divulgam fotos, vídeos, elas se comunicam, outras pessoas, e aí eu percebo que, mesmo sendo uma característica muito forte, a rotatividade das acolhidas,
talvez as redes sociais fazem parte também desse trabalho. E aí eu queria saber se a professora Taniele já pensou alguma coisa sobre essa questão das redes sociais referente a uma etnografia. Ana, faz um bloco de 3 perguntas. Eu ia perguntar Melhor. isso se eu respondia ou fazia bloco, tá? Eu acho que é melhor fazer. Na verdade, acho que tem umas 3 ou 4 aí, pode fazer as que já estão. Depois Pode a gente ser. vê se tem mais interessados. Tá bom. A primeira, então, é sobre rede social, nessa etnografia transversal, se de alguma forma isso se encaixa. A segunda pergunta, ela é referente à questão do... Eu vou ler para vocês, tá? Para eu poder não me enrolar. A Lei 1.216 de 2001 foi sancionada após 11 anos de tramitação, visando garantir direitos de pessoas em sofrimento psíquico e tratamento nos serviços substitutivos territoriais, conforme preconizada a reforma psiquiátrica. Recentemente, o atual governo vem atacando e desmontando as conquistas da reforma psiquiátrica, como, por exemplo, a política de redução de danos. De que forma as palestrantes visualizam esse iminente retorno ao modelo manicomial, segregador, excludente e violador de direitos, fomentado pelo atual governo? Tá? Então, essa fica como a segunda pergunta. E a terceira pergunta só um minutinho. A terceira pergunta na verdade, ele pediu 2 perguntas aqui. Eu vou ler a primeira, tá? E aí depois a gente encaixa a segunda dele. A primeira pergunta dele, ele considera... Mas eu lendo as duas. Posso ler as duas? Camila também aproveita o bloco, faz um blocão, né? Depois, Tá se bom. aparecer alguma, a gente bota na outra rodada. Se alguém se perder aí, avisa que eu reitero aqui, né? Ele falou assim, o João Pedro. Teria 2 perguntas, se possível. Primeira, mais geral, e outra mais específica. Gostaria de escutar de vocês como a questão racial tem se apresentado em suas pesquisas. Qual a influência dos trabalhos do autor, aí eu vou precisar da ajuda do João Pedro, Philip Bohr, nas escritas da Taniele. Parabéns pelo debate. Certo? Então, ficaram 4 perguntinhas aí, para esse primeiro bloco. Tá. Questão racial e Philippe Bourgeois, né? Aí, como é que é? Eu respondo e a Bia responde também? Isso. Pode ser. Tá, então eu vou tentar, aí acho que a ideia também a gente ser mais breve, né, justamente para ter mais conversa, tá? Se por acaso eu estiver falando muito, vocês me dão um toque aqui. Então, Ana, assim, quando a gente pensou a ideia de transversalidade, era justamente, assim, não se fixar num ponto muito situado, né, e especialmente numa instituição situada, mas tentar justamente perceber esses circuitos, né? Porque na prática, o que a gente estava tentando falar era contra, por exemplo, etnografia dos albergues, etnografia das prisões, etnografia das comunidades terapêuticas, em específico, né? Não era contra, na verdade. A gente estava tentando falar, mas tem também uma movimentação aí, né? Então, é um pouco essa tentativa, né, de dar visibilidade para essa movimentação, porque, a despeito das pesquisas, às vezes, serem situadas, as pessoas estão passando, né, e estão circulando por essas instituições. Então, foi assim que, inicialmente, eu e o Fábio pensamos a questão das transversalidades, né? Nesse momento, a gente ainda não tinha pensado nas redes sociais, né? Enfim, um pouco... Mas aí, o que eu acho que você está dizendo, né? Eu acho que também a literatura sobre prisões, né? Porque tudo isso também... Às vezes é modo como se coloca no debate, como se apresentam essas questões, né? Porque faz muito tempo, né, que os trabalhos sobre prisões já estão falando isso, né? Olha, os muros prisionais não dão conta para o entendimento das prisões, né? É preciso observar a relação com fora, a relação entre o dentro e fora, né? Quem estava estudando albergue também, olha, relação rua e albergue, né? O que a gente estava tentando mostrar é algo que talvez esse circuito é ainda maior, né? Não é só rua e albergue, prisão e bairro, mas é prisão, bairro, albergue, CT, HCTP, nananana. Então, são muitas instituições que têm a ver, enfim, com as instituições onde vão sendo geridos os pobres contemporâneos.
foi mais ou menos assim que a gente tinha pensado. Mas o que eu acho que as redes sociais fazem, né, é um pouco isso que você está tentando colocar, né, um pouco colocar essas CTs no debate público, né, colocá-las para fora, e daí tem esse duplo movimento mesmo, né, de pensar a CT para dentro, a CT para fora, as relações entre dentro e fora, né, e como é que essas coisas acontecem. Ou talvez, pelo caso da Sandra, já dá para chamar atenção para isso. Quem são os sujeitos que vão ser os sujeitos que as CTs vão escolher para serem visibilizados, né, nessas redes sociais? Não são todos os que estão passando por ali, né? São alguns casos que vão ser considerados casos mais bem-sucedidos e tal, isso vai tendo rebatimento. Eu tenho trabalhado na organização, né, de uma série sobre comunidades terapêuticas agora, e vai ter um trabalho que eu acho que é da Priscila, que eu vi o nome dela aí, mas a Priscila está fazendo um estudo das lives das comunidades terapêuticas, né? Na internet, agora nesse tempo de pandemia. Então, como é que elas estão se apresentando no debate público e tal. Então, enfim, é bem interessante mesmo, porque eu acho que indica, né, todo esse esforço de colocação no debate público e demonstração da sua presença no debate público, né, mas que vai para... Não era inicialmente a discussão, mas eu acho que é possível, né, fazer e pensar a partir daí. Maria dos Remédios, né, que eu vi a discussão em torno do retorno ao modelo manicomial, né. Eu acho que se a gente pensa, né, do ponto de vista... É isso, né, Maria dos Remédios? Uma coisa é o ponto de vista das políticas, outra coisa é o ponto de vista das pessoas, e o desafio aqui é pensar tudo isso junto, né? Mas, assim, e aí, enfim, outra coisa é dinheiro, verba, governo federal, onde está recurso, né? Como é que está sendo tudo isso, e, de fato, né, o que está se vendo... também nesse dossiê vai ter um trabalho sobre isso, que é um trabalho de entendimento de gastos do governo federal. Então, eles vão mapear todos os gastos do governo federal com saúde mental e depois os gastos do governo federal com CTs, né? E daí para ver onde é que está indo dinheiro, onde é que está circulando dinheiro e como é que essa relação de circulação, né, de transferência de dinheiro de uma coisa para outra pode fortalecer o modelo manicomial. O que eles têm visto não é necessariamente uma diminuição dos CAPs, né? Tem se mantido estável o dinheiro nos CAPs e tudo, mas tem aumentado muito o dinheiro das CTs, né? Então, assim, não é que tá aumentando um e diminuindo o outro, que tem uma estabilização da política e dos recursos da política de saúde mental e um aumento muito grande das CTs. Agora, enfim, isso tem consequências, né? E a gente já sabe. Então, né, é assim que as coisas estão, e realmente eu acho que aí, né, eu tentei ficar pela perspectiva das pessoas, mas eu acho que tem um desafio, né, que é também entender, né, como é que, enfim, fazer etnografia, observar a complexidade envolvida na história de vida desses sujeitos, também tem a ver com levar em conta, enfim, os nossos bons sensos políticos, né, e aquilo que a gente imagina politicamente como o mais desejável, assim, né, então, às vezes, né, quando eu vejo a história da dona Silvia, eu às vezes, que está na CT, que é considerada vitoriosa, né, por ter passado pela CT, e eu falo, nossa, eu não sei se eu vislumbro uma trajetória de alguém, assim, com 60 anos, operada, e ficando num CAPS, por exemplo, entendeu? O CAPS não abarcaria uma mulher como essa. Mas isso não me faz, né, pensar que a CT é um modelo político mais interessante, né? Então, tem todas essas questões que eu acho que são delicadas, né, mas que eu, enfim, né, me pergunto sobre elas o tempo todo, né? Então, acho que, enfim, isso tudo está no nosso horizonte. João Pedro, eu li muito Philippe Bourgeois, li os dois, né? Eu li o Em Busca de Respeito, que é sobre usuários de crack
enfim, Nova York, bem quando começou. E outro texto dele que eu gostei muito foi o Righteous Dope Fiend, que é com usuários de heroína em São Francisco. E aí tocava em várias das questões que a gente está trabalhando aqui. Enfim, acho que sou leitora dele, né? Gosto muito das coisas e gosto muito como ele articula. Eu acho que aí ele faz bem, um pouco das tentativas que eu tenho entre articular contextos macroestruturais, né? Com a situação concreta das pessoas e dos sujeitos, né? Então, ele tem uma leitura que vai do micro para o macro, que é tão interessante, e eu gosto muito quando eu leio. No livro que a gente organizou, que chama Novas Faces da Vida nas Ruas, a gente fez uma entrevista com o Bourgeois, que uma vez ele passou por São Paulo, a gente conseguiu entrevistá-lo, e tem várias coisas que ele fala lá que, enfim, eu gosto muito, né? E aí, uma das coisas que ele fala, em termos de etnografia, né, nessa entrevista, ele fala assim, sempre que as pessoas me falam coisas que eu não quero acreditar, é aí que eu fico, sabe? Então, todos aqueles enunciados que eu falo, meu Deus, como é possível um enunciado desse, sabe? Um enunciado que, enfim, afeta minhas percepções políticas e minha visão de mundo, e aí ele fala, é justamente nesse tipo de enunciado que eu quero ficar e que eu quero estabelecer reflexão, sabe? Então, é um pouco por aí também que eu tento pensar. Agora, a questão racial, né, eu acho que você tem toda a razão. Eu nunca consegui trabalhar, eu acho que com o quanto deveria, né? E, enfim, tenho essas duas mulheres, né, são negras, e eu preciso, né, preciso trabalhar com isso, eu quero aprender muito a trabalhar com isso, né, mas na perspectiva mais é isso, de como é que isso também é uma marca, né, e como é que isso marca, enfim, a circulação dessas mulheres pelas cidades, né, eu acho que de uma perspectiva muito mais interrelacional, né, que trabalha com outros marcadores, e aí junta gênero, classe, raça, enfim, preciso aprender a fazer tudo isso, e, enfim, estou aprendendo mesmo. Bia? Tá. Comentar que eu também estava olhando as outras as outras conversas aqui. Ai, Tani, mais uma vez, obrigada. Eu acho que em relação às coisas que você falou, eu sou muito de acordo. Essa questão que a Maria dos Remédios colocou, né? Porque a gente tem um plano macropolítico que a gente não pode deixar de olhar o que você disse, né? Sobre olhar a partir de uma perspectiva de planos, né? Que claro que a gente tem uma questão que é colocada no campo de um retrocesso, no qual existe, e aí a gente vai ver encampado em várias áreas, né? A partir de um governo de extrema-direita e como que isso se reflete nas políticas, né, e no cotidiano das políticas sobre drogas. Mas é bem interessante isso que você disse um pouquinho antes, quando a gente estava falando da CTI, exatamente dessa demarcação, né, são marcações diferentes que vão sair, que vão sair de alguém que sai de uma prisão e sai de uma CT. E eu acho que é relevante isso que você trouxe sobre a chave da instituição total, né? Como que a gente tem que pensar um pouco para além da chave da instituição total, né? Eu acho que esse é um campo muito desafiador, né? Porque ao passo que tem uma discussão muito forte no campo macropolítico sobre esse retrocesso, a gente também vê outras questões na gestão do cotidiano desses usuários, enfim. Isso me leva um pouco a pensar, porque eu já li uma questão, porque tinha uma conexão com uma questão que a Priscila colocou aqui, mas depois a Analisa vai ler de novo e você comenta, mas é pensar como que a gente tem um discurso, né, político e macropolítico disso, que está falando de um retrocesso que é extremamente proibicionista, e como que essa visão da droga, né, que é uma visão proibicionista para a droga, ela vai estar encampada e vai aparecer dentro dessas próprias instituições, que pressupõem um serviço com redução de danos, pela prática da redução de danos,
e também por uma postura antiproibicionista e que, enfim, tenha uma relação mais horizontalizada com os usuários, né? Como que essa visão do que é a droga, é mais ou menos isso, acho que é a questão que a Priscila colocou aí, depois você comenta um pouco mais. E aí eu acho que está o complexo disso. E aí quando a gente pensa em rede, eu queria só dar um exemplo para fechar e eu não falar muito também. E fazendo essa conexão sobre essas tensões também entre o macro político e como que isso se reflete nessa relação das redes. O caso do Rian, que aqui, reitero, não é o nome dele, é um nome que eu dei para ele, né, o nome da criança, né, porque alguém falou disso aí. Tinha uma discussão entre o uso do cigarro. Como que uma criança de 13 anos, ela vai fazer uso de drogas dentro desse espaço, dentro dessa unidade. Ao passo que o CAPS-AD não deixava com que ele fizesse o uso do cigarro, o CAPS-I deixava com que fizesse o uso do cigarro. Como ele era um usuário do crack, o CAPS-I usava o argumento de que ele fazer uso do cigarro era uma redução de danos, no sentido que ele não estava mais usando crack e estava usando cigarro. E o CAPS-AD, ele já tinha um discurso mais político, dizendo: nós estamos sendo atacados politicamente por todos os lados, então existe uma ação simbólica contra o que por exemplo, um dirigente de uma comunidade terapêutica vai lá para pegar algum usuário ou não e vê uma criança usando cigarro. Então, todos os ataques que a gente vem vivendo politicamente podem ser ratificados a partir desse caso específico, dessa criança que está fumando esse cigarro. Então, a gente pode estar em consonância em relação ao cigarro e da redução de danos, da troca de substância, mas, por outro lado, existe uma pressão política também que tem um significado essa criança estar aqui. Mas isso não se encerrou ali, e a gente não está falando de uma droga ilícita, né? Falando de uma droga lícita, mas como que a substância, né? E como que a droga ela vai impulsionar uma série de discussões em torno dela, em torno de quem usa, né? Porque a gente está falando em contextos, eventos, substância. A delicadeza de falar da especificidade AD, né? Quando a gente traz a questão das drogas, é que existe outro circuito para a droga também, que é esse circuito da substância, dos usos sociais, de quem usa, de como usa, no espaço que usa. Então, acho que isso eu acho que é uma problemática dentro dessas instituições, que elas têm que se arranjar. Tem um arranjo dentro delas e tem um arranjo entre elas, né? Como que operar esses acordos e operar as próprias ações de exposições e posicionamentos proibicionistas dentro de uma unidade de CAPS, por exemplo, de Centro de Atenção Psicossocial. E para finalizar essa questão, eu também ia citar o trabalho da Priscila, que está aqui, que é os sujeitos, né, que sujeitos são esses que vão ser visibilizados, né, que sujeitos que vão ser autorizados para que seus testemunhos sejam visibilizados, né, o trabalho da Priscila discute isso também. Quanto à questão racial, eu concordo muito com o que a Tânia falou, e eu só queria pontuar uma outra atenção, né, eu estou bem no papel de debatedora aqui para trazer as tensões, que existe no interior entre os agentes, né, os implementadores, né, da política, que existem alguns técnicos profissionais, né, que se colocam dentro de uma luta, né, dentro de uma causa. Eu estou aqui em prol de uma causa, eu estou aqui em prol de um ativismo. E, por outro lado, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu estou aqui, questão interseccionada de gênero, de raça, de classe, e outros profissionais colocam, essa pauta ela não cabe aqui, você tem que ser técnico, porque essa pauta você guarda para militância, guarda para a rua. Aqui dentro da unidade, esse tipo de militância não cabe. Então, é interessante para se pensar também como que existe também uma moralidade atribuída sobre e por e pelos próprios agentes, né, que estão nisso. E pensar isso que teve uma coisa que você falou também, Tânia, sobre as demarcações, acho que entre agentes, usuários, instituições, e como que, na verdade,
não marcar essas posições de uma forma tão fechada. E eu acho que tem mais pergunta aí, então não vou falar mais tanto. Tá, mas acho que só para complementar, acho que é mesmo esse o desafio, trabalhar com raça, né, aí, pensar como é que ela é operacionalizada, né, na sua complexidade em todo esse contexto, assim. Então, é um baita desafio, né, e, enfim, trabalhos são super bem-vindos nessa direção. Com certeza. Obrigada, professoras. Antes da gente ir para a última rodada de perguntas, eu preciso avisar que as inscrições estão encerradas, tá, pessoal? E aí, para essa última rodada de perguntas, eu vou começar com a da Camila, que diz assim: Daniele, querida, parabéns pela exposição. Sempre que ouço sobre trajetórias femininas, penso nas diversas violências de gênero que atravessam as classes populares, em especial as mulheres. Penso que ainda trabalhamos pouco sobre como essas experiências são compartilhadas entre os sujeitos femininos, masculinos, agentes do Estado e das instituições religiosas, como formam memórias, que não é necessariamente testemunho, moralidades, solidariedades e acusações. Mas, principalmente, como forma o cotidiano. Você falou sobre a monotonia e a rotina da Yara na residência terapêutica. E aqui, eu acho que a discussão sobre o cotidiano da Vena das vale muito. O cotidiano é, ao mesmo tempo, hábito e repetição, mas é também o novo, se fazendo através de situações inesperadas que perturbam a rotina. Mas, ao mesmo tempo, essa situação inesperada precisa ser reabitada, e a rotina se faz a partir dessa experiência perturbadora. O exemplo da Yara, para mim, é maravilhoso. Então, pergunto: o que acontece depois que Yara leva um parceiro sexual para a residência? Que acusações surgem? Como as narrativas, acusações e moralidades no presente se ligam com a trajetória pregressa dessas mulheres e com as experiências que elas tiveram em suas vidas? O que significa, para Yara e Sandra, ser mulher em cada uma dessas instituições e fora delas? Aí o trabalho da Adriana Fernandes, que você citou, é incrível, e a tese da Camila Fernandes, Figuras da Causação, que trata das acusações e moralidades sobre os corpos femininos, vale muito a pena dar uma olhada. Certo? Essa foi a primeira. A segunda é do Matheus. Primeiro, gostaria de agradecer a Tânia, minha querida orientadora, e a amiga Bia. Vocês são referências para mim. A fala de Tânia me fez lembrar algo que estou vendo de forma muito recorrente em todo o estado de São Paulo, supervisionando CTs financiadas pelo programa Recomeço. Vejo em CTs masculinas e femininas enorme medicalização dos e das acolhidos e acolhidas. Pessoas que não são o perfil desse tipo de serviço e que o uso de drogas talvez nem fosse uma questão relevante em suas trajetórias. Essa foi a segunda pergunta. Aí a próxima é a da Priscila. Parabéns às professoras Daniele e a debatedora professora Beatriz, ótimo debate. Eu ainda gostaria de provocar e pensar como as drogas são pensadas em cada instituição que constitui a rede, e como isso implica nos itinerários terapêuticos dessas histórias citadas. Acho que o modo como as drogas são percebidas pode ser uma boa atenção para pensar esses percursos. Certo? E por último, outra pergunta do Matheus, tá? Tendo em vista o modo como eles se apresentam nessas organizações, acho que ele está fazendo referência à fala dele anterior, né? Aspas, aliás, parênteses, dopados, fico pensando em alternativas na rede para tais sujeitos. Para além, gostaria de ouvi-las nesse sentido. Então, eu acredito que o Matheus dividiu em duas, né, a sua provocação. E aí, quem vai começar? Então, eu gostaria de falar um pouquinho, uma pergunta também. Primeiramente, agradecer a vocês, enfim, que diálogo bacana, que conversa muito boa, valeu super a pena ouvir. Eu quero falar um pouco do contexto que nos reúne nesse, que eu vou chamar de auditório virtual, né, que é o contexto da pandemia, do Covid-19 e assim por diante. Bom, a gente tem acompanhado vários colegas nossos cientistas sociais que estão produzindo textos maravilhosos, tentando fazer uma análise, né, mesmo que prévia, do contexto que se apresenta. E, assim, o que tem ficado claro para mim em vários trabalhos, e aí eu cito o texto da Márcia Leite, tem um texto que a Biliane Sanjuro escreveu com outros colegas também, enfim, sobre os cemitérios de São Paulo, que é extremamente expressivo, que mostra para a gente que, assim, a pandemia e a Covid-19, no caso, né, que a gera,
parece que intensificou uma série de processos de desigualdade, é como se eles fossem acelerados, intensificados, né? E aí eu lembro muito da fala do Ricardo Salles, vamos aproveitar a atenção da mídia para poder passar a boiada. E aí a gente pega, por exemplo, a polícia, não é? Enfim, aplicando uma política genocida nas favelas do Rio de Janeiro com mais frequência e com mais, digamos assim, força do que o normal diante de um contexto como esse. As mortes de Covid, elas são muito maiores quando você, por exemplo, tenta jogar os dados para analisar a diferença entre as periferias e os bairros de classe média. Eu poderia aqui dar vários exemplos. O que eu queria saber é, relacionado aos usuários de drogas, né, sejam aqueles que estão institucionalizados, né, mesmo que elas não institucionalizem, e aqueles que estão na rua, se vocês observaram, a partir do trabalho que vocês têm acompanhado em casa, do que os colegas produzem, se houve também uma intensificação desse processo. Por exemplo, as práticas de repressão, violência simbólica, seja por parte do Estado, né, do poder público, aliás, ou desses outros agentes, como as comunidades terapêuticas, se elas também têm mostrado esse processo de intensificação, como nos outros casos que eu citei. É isso. Tá. Posso ir? Fica à vontade. Tá. Não, primeiro, eu acho que eu esqueci de dizer, mas eu me atrevi, até estou pedindo autorização, copiei todas as perguntas, né? Porque como eu colei para mim, porque como, enfim, são muito boas e vão me fazer pensar bastante, né? Eu, enfim, copiei. Então, peço autorização para vocês, porque vai ficar, né? Eu acho que esse caso da Camila é um exemplo disso, né? As questões que ela me fez, nossa, me ajudou muita coisa, né? A pensar sobre isso. Eu tinha pensado mesmo no texto da Camila Fernandes, né? Sobre que mulheres, obrigada, Lali, que mulheres são essas, né? E como essas vidas, enfim, são marcadas por essas violências domésticas, e tinha pensado também em usar como é que papéis de gênero, né, né, uma vez nessas instituições, são reforçados o tempo inteiro, né, mas você me deu uma outra via para pensar, enfim, né, esse caso, né, porque eu acho que a Yara, né, como vai ter toda a questão relacionada ao transtorno mental, né, essa questão da compulsividade por sexo, dos amores demais que ela foi tendo nessa chave, ele vai sendo, né, também tratado como uma questão que tem a ver com o seu transtorno mental, assim. Então, no interior dessa instituição, isso fica muito forte, né? Mas acho que aí eu vou pensar mais e vou escrever mais sobre isso. Eu quero só agradecer, né? Foi uma super dica. Na verdade, acho que foi, né? A Priscila também. Eu acho que a Priscila completa, né? Aquela discussão sobre quais as marcas, né, institucionais, e como é que a gente pode ver essas marcas institucionais, e também como é que, se a gente pensa, como é que as instituições estão elaborando suas concepções sobre drogas, né, ou sobre redução de danos, ou sobre CTs, né, como é que isso também ajuda a pensar os circuitos que são delineados e ofertados a essa população, né. Então, eu acho, enfim, gostei muito, também vou pensar isso para o texto, né. O Matheus chamou atenção para uma das questões, né, enfim, parece às vezes que o uso de drogas é quase irrelevante, né, quando a gente está falando de tudo isso, enfim, acontecendo na vida dessas pessoas, né. Eu acho que é sempre, enfim, uma dúvida nossa, mas isso também é uma dúvida dos profissionais dos serviços, né? E aí, de novo, volta toda essa discussão que a Bia falou sobre a rede. Por exemplo, se o uso de drogas não seria a coisa mais interessante para a chegada de um sujeito de um CAPS, para onde eu encaminho esse sujeito, né? Então, são essas as perguntas o tempo inteiro elaboradas. Eu tenho gostado, não sei se você tem acompanhado, mas eu tenho gostado das reflexões da Cali Machado, porque ela vai tentar pensar como, dentre as instituições, né, um pouco do circuito dessa população,
como a CT é a única que oferece uma espécie de exílio, né? Porque ela é uma parada mais longa que um CAPS-AD, que é ambulatorial. A pessoa quer um tempo e quer sair daquele circuito que ela está, ela não vai procurar um CAPS-AD, né? Porque ela teria que fazer esse trabalho ambulatorialmente, e isso não, né, no cotidiano dela não tem muito sentido. Ela quer parar, ela quer dar um tempo, ela quer, enfim, um tempo que é maior do que o tempo que o albergue permite também. Então, o albergue permite, mas permite pouco, e daí as CT seriam aquelas que permitiriam mais, e mais tempo, né? E aí ela vem pensando a CT justamente como um exílio, uma fuga de uma quantidade enorme de pessoas que, enfim, estão querendo, de alguma forma, dar um tempo de alguns conflitos cotidianos, assim. Então, eu acho que vai muito nessa direção, né? Onde a droga talvez nem seja o mais relevante, mas há um desejo de parada. E aí ela fala, né? Isso me lembrou muito o caso da comunidade terapêutica que a Beatriz pesquisou, né? Ela fala, vocês têm uma comunidade terapêutica de 400 homens, 300 homens, quem segura 300 homens? Senão o próprio desejo desses caras ficarem lá, porque eles não têm para onde ir, não têm para onde voltar, e uma série de outras questões, né? Então, pensá-las também como lugar de exílio, de paragem, né? Que outras instituições estatais não estão oferecendo, me parece, enfim, analiticamente é relevante e politicamente é preocupante, né? Então, é dessas coisas que, enfim, faz a gente pensar muito. E sobre a pandemia, né? Eu acho que a pergunta do Wellington também vai nas duas dimensões, né? Um em relação ao cotidiano, né? Dos sujeitos que estão em situação de rua, que estão na cena de uso, né? E, enfim, aqui, do que eu acompanho de São Paulo, tá? A tentativa é mais, né, de fazer sumir por um tempo essa população do centro, enfim, das formas mais variadas que a gente já escreveu, né? Encaminhando para tratamento, encaminhando para albergues, para lugares, enfim, também cheio de gente, com várias ações policiais espetaculares, né, para tentar fazer as pessoas saírem do tecido urbano, né, um pouco é isso, e de fato tem essa intensificação de alguns processos violentos. E de outro, você está chamando atenção para os processos políticos, né, quando você chama atenção para o que o Salles falou, né, para passar a boiada, e eu acho que aí esse trabalho talvez da Priscila vai mostrar bem, né, orientando as lives, quais são as novas discussões políticas que têm aparecido nesse cenário da pandemia, né, das comunidades terapêuticas e o que tem acontecido, né, em termos de debate. O que a gente tem pensado, né, e já conversado, é um pouco assim, né, o campo das comunidades terapêuticas estão mais tensionados do que nunca. Entre elas também estão disputando, né, porque as comunidades terapêuticas não são homogêneas, e daí, e é uma coisa interessante, porque, assim, elas quiseram reivindicar-se como serviços ao Estado, mas uma vez no Estado, isso tem sérias consequências, né? Então, entre elas estão disputando também, por exemplo, algumas que, enfim, né, estão defendendo uma coisa mais que tem que ter relatórios, que tem que ter fiscalização, que tem que ter um tratamento bem mais acompanhado, enquanto outras estão falando, não, mas eu não vou deixar de fazer alguns serviços que eu sempre fiz, né? Então, enfim, está tendo uma disputa entre elas justamente nesse momento, e talvez está mais intensificado mesmo, né? Ou pelo menos está um pouco mais visível, assim, todas essas tensões. Então, enfim, a gente está acompanhando, mas é um pouco disso do que eu tenho visto, tá? Acho que a Bia também deve estar e pode complementar. Obrigada, Tânia. Super obrigada. Eu vou pegar um gancho da última coisa que você falou, Tânia, respondendo as questões da Priscila e do Matheus, e que você deu o exemplo da Carly, né, que fala sobre o exílio. Eu acho interessante que, analiticamente, né, preocupante politicamente e interessante analiticamente, adorei isso. Eu acho que pensar
essa comunidade terapêutica por aí é interessante por alguns motivos, né? Vou partir também de uma fala de campo para depois pensar analiticamente algumas questões. Um dos usuários, ele me disse assim, eu tô no CAPS hoje porque eu tô tranquilo, porque eu tô isso falando de um, né, mas pensar em vários que fazem esse mesmo, que optam por esse tipo de circuito. Que eu tô mais tranquila aqui no CAPS, mas quando o bicho pega, eu vou para CT. E aí eu fico lá um tempo, e aí quando eu tô conseguindo controlar o meu uso, eu venho para o CAPS, e quando eu preciso restringir meu uso, eu vou para CT. Esse foi um caso. E aí, outra coisa que você comentou foi a questão de muitos, e aí você citou a CT da minha tese, foi o caso da fuga, né? Então, você falou sobre um exílio e sobre fuga. E uma demarcação muito diferente, que eu vi em algumas CTs que eu já estive e no CAPS, é um tipo de motivação também que muitas vezes vai para além da droga. E aí eu acho que pensar nos nomes que eles vão dar para esse tipo de relação com o usuário é muito interessante, porque o CAPS, ele é um dispositivo da saúde e ele está ali para falar sobre tratamento. Eles falam muito, eu estou fazendo tratamento no CAPS, e eles vão falar sobre atenção e cuidado, vão se referir e vão se reportar aos termos da política. Então, quando a gente pensa em CAPS, a gente pensa de um instrumento da política e um instrumento da saúde, e que a gente vai usar nomenclaturas e termos da saúde. Ele vai fazer um tratamento, ele está fazendo cuidado, a atenção e tal. E, principalmente, nas CTs religiosas que eu conheço e a que eu etnografei, o termo usado é recuperação. Então, fala um tempo inteiro sobre não só vir fazer um tratamento para droga, mas ser recuperado, fazer uma reforma moral nela completa. Eu acho que esse termo, essa questão da reforma moral, muita gente, acho que todo mundo que trabalha com CT vai pensar a partir desse enclave da reforma moral, mas eu acho que são questões interessantes para pensar o que você trouxe sobre a fuga e sobre o exílio, né? O que muitas vezes esse usuário que está nesse circuito vai colocar assim, nos pesos e contrapesos por uma opção para ir para uma CT. Às vezes é muito mais do que um tratamento, do que algo relacionado à saúde. Ainda que haja uma imbricação e as questões sociais estejam interseccionadas, como a gente falou aqui o tempo inteiro, quando a gente vai pensar na saúde mental, né, as desigualdades sociais, questões de raça, de gênero, estão interseccionadas naquele espaço, acho que pensar um pouco nessa questão da reforma moral, da recuperação, e não só do tratamento, não só de uma questão da saúde que a CT traz, acho que vai dar um respaldo para pensar nesse sentido de fuga. No meu caso, né, como você conhece minha tese, né, para quem não conhece, a fuga era algo muito forte, porque muitos deles estavam sendo com risco de vida e iam para a CT como um tipo de fuga especificamente. Então, eu acho que o plano é muito mais abrangente e também pode ser algo para a gente pensar, até mesmo dessa disputa que se tem, quando os dispositivos de saúde falam que a CT não é saúde. Em certa medida, não é mesmo. Até como eles dizem, a gente é mais que isso. A gente está visando mais do que saúde. Então, acho que essa chave do exílio faz a gente pensar e abrir um pouco mais. E aí, já que foi a Priscila que fez essa provocação, e também vou citar novamente o trabalho dela, que ela vai falar sobre os monitores, sobre as pessoas que continuam na CT. Então, existe um plano estendido, porque a pessoa ele vai dizer, eu posso ficar mais tempo, como você disse, mais tempo que o albergue permite, e eu ainda posso me recuperar e continuar aqui e ser uma referência aqui dentro, né? Não especificamente a referência como no CAPS, mas ser um monitor, ser alguém que cuida das outras pessoas. O meu bom testemunho vai me tornar alguém que vai me dar uma continuidade e uma virada dentro disso. Eu continuo na CT, mas eu tive uma virada dentro disso. Então, eu acho que pensar nisso é interessante para o debate. Eu quero te agradecer por ter trazido algo em aberto que você está fazendo. Acho que para a gente presentear a gente também, né? Você abre para a gente algo que você está numa reflexão, então é muito bacana pensar junto. Em relação ao que o Wellington trouxe da pandemia, eu acho que
enfim, é isso que a Tânia falou mesmo, acho que acaba tendo um acirramento e uma profundidade em políticas que já estavam se colocando, né? E eu não fiz, o que eu sei um pouco dos retornos que alguns diretores me dão dessas instituições, como tem sido. Mas existem alguns pontos positivos, assim, vamos pensar não pontos positivos, não gosto de falar de pontos positivos, mas algumas ações interessantes surgiram também por causa da pandemia. Eu fiz um texto, foi publicado no Boletim da Unpox, que os próprios usuários, aí mesmo pensando na chave da autonomia, né, eles começaram a ver um sentido de educação e de saúde, né, que eles não sabiam o que era álcool em gel, eles achavam que tinham que tomar banho de álcool, achavam que o álcool em gel era sabonete, era shampoo, enfim, tinha toda uma questão envolvida nisso, e os diretores, os trabalhadores da rede em si, eles ficaram muito assustados. Como que a gente vai fazer uma educação em saúde assim? Né? Explicar, eles também não tinham tanta noção do que estava sendo passado. Ninguém sabia como agir, né? E uma coisa que se mudou dentro de todo mundo, acho que todo mundo se olhando espantado dentro dessa situação, os usuários, eles chamaram os profissionais, porque a rede diminuiu muito o seu fluxo dos profissionais, muitos ficaram com Covid, muitos não podiam ir, enfim, por causa dessa pandemia, e eles falaram, nós queremos suprir esse déficit profissional e a gente quer ir junto com você, a gente abre mão das nossas alimentações, a gente abre mão da comida que a gente tem dentro da instituição e a gente quer levar tudo para fora, e a gente quer fazer a ação e as ações de território com vocês, e eu acho que essa é a melhor forma de se fazer, nós achamos que essa é a melhor forma de se fazer educação em saúde, né, a gente aprendendo na prática. E aí, daí, várias questões foram potencializadas, teve um grupo LGBT que começou a fazer os trabalhos em algumas favelas aqui do Rio, especificamente em espaços que a instituição não conseguia alcançar, e eles, como sendo mulheres transexuais, redutoras de danos, conseguiam alcançar esses espaços. Então, por um lado, tem toda aquela... Eu acho que a gente também tem que falar de algumas potências e trazer essas potências, né? E acho que isso não invisibiliza ou não anula toda essa questão política que a gente está tendo de radicalizar mesmo certos aspectos. Mas, por outro lado, eu acho que esse é um dado interessante para a gente pensar e para a gente se debruçar como que mudou também essa dinâmica e da própria relação entre usuários e os profissionais. Por fim, eu quero agradecer mais uma vez a esse pessoal que ficou aqui, a esse debate, agradecer a Tânia, estava com saudade da Tânia. Está acabando, eu não agradeci por isso, porque eu ficava um tempão aqui. Não, eu passo para você. Agradecer ao Wellington, a Ana, pela mediação, a Tânia, anotei tanta coisa, Tânia, 1000 coisas aqui para a gente pensar juntos. E por todo mundo que participou. Obrigada mesmo. Ai, gente, obrigada, que legal, obrigada, estou saindo super feliz. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo. Eu só agradeço também todo esse retorno e esse debate, essa conversa boa daqui. Obrigada aos participantes também, obrigada àqueles que fizeram perguntas aí, muito instigantes. Eu também gostaria de agradecer ao professor Wellington por proporcionar esse contato, né, virtual, mas muito, muito relevante para todo mundo, com certeza. E, em nome do PPGS, UFMA, agradecer a professora Taniele, professora Beatriz, pela participação. Eu estou até sem palavras, porque é tanta coisa que fica na cabeça, né, com essas provocações de ambas aí. Muito obrigada. Eu vou passar para o professor Wellington encerrar nosso momento, viu? Boa noite. Então, só reiterar o agradecimento à Taniele, à Beatriz, uma noite muito agradável, de muito aprendizado. Taniele, me sinto muito honrado de você ter escolhido esse espaço para apresentar algo que você ainda está desenvolvendo. Que bom, fico muito feliz mesmo, né? A gente
enfim, percebe a sua confiança em nós e no público presente aqui. Agradecer a todos os presentes e dizer que em alguns dias essa palestra vai estar disponível na nossa página do PPGS UFMA, lá no YouTube, certo? Mês que vem a gente vai fazer outra edição, ainda não está definido data nem os convidados, mas aí fiquem atentos no e-mail, quem se inscreveu a gente vai mandar mensagem, tá bom? No mais, boa noite para todo mundo, né? Fiquem em casa, e aí... Tchau, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.